agora, vamos lá falar de Eduardo Bolsonaro, né? Fazer o quê? A gente precisa pagar as contas falando do Bolsonaro, gente. Por isso que eu falo, pô, You é do importante not pra gente remember que this day. vocês contribuam, gente. Olha, é insalubre. Todo dia eu tive que traduzir o inglês do Nicolas Ferreira na sexta-feira. Agora eu vou passar vídeos de uma vez do Eduardo Bolsonaro, gente. Olha só o que eu faço por vocês. Então, bora lá, vamos contribuir com a gente? Olha, quem puder mandar 10 no folhademocrata.gmail.com ou puder mandar através do Superchat, Super Stickers, passa no cartão, gente. Passa no cartão. Se estão com o 13º na mão aí, quem pode, passa no cartão, passa na navalha aí. Vamos ajudar a gente a continuar e para a gente poder receber pelo nosso trabalho, para a gente poder pagar as nossas contas, porque essa contribuição é que paga as nossas contas do canal e, inclusive, a minha presença, a presença de Pedro Zambarda aqui com vocês. Bora lá, vamos ver esse doido falando. E o que ele vai falar, gente? Ele vai dar um conselho para os americanos. Olha só, ele vai aconselhar os americanos, tipo, querendo dizer, nossa, lá no meu país é tão difícil e vocês podem fazer diferente. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Video, because if you do so, it means that you did not do your work. You didn't do your work as a conservative or right-wing politician. I will play now a video of Steve Bannon that's 100% true. Hard, but it's true. Não, falou que vai reproduzir Steve Bannon, já perdeu a razão, né? My father is convicted for 27 years because of a crime that does not exist. Attempted coup d'etat with not even one shot, not even one weapon seized on January 8th in Brazil. But he got 27 years for absolutely nothing. Not even in Brazil he was. But I do not want to talk to you about how weird or how unreal is his case, because you can imagine that if you did follow what happened with Donald Trump in the trials. But yesterday I was used to listen that from my friends from Venezuela, always advising us, saying, look, Eduardo, it can happen with Brazil. Some people, sometimes they think that Brazil is too big, top 10 GDP in the world, incredible, natural resources, iron, rare earth, more than 200 million people living there, great market, great consumer market. But then it happened. And it didn't happen with US because a matter of weeks, maybe days. But they tried to take Donald Trump out of the balance, as you know. So listen carefully what Steve Bannon is going to say, because this is, I can confirm to you, this is 100% real, because I see is the same virus. The difference between Brazil and US is because in Brazil we have less antibodies. The same virus that hit Venezuela, Brazil today, and tomorrow maybe United States. So I really hope that you do your homework, that you talk and clarify people around you how important is these midterm elections and the following elections. Because if things change, they will come back even more radical. The justice of the Supreme Court that convicted my father, the first room of the Brazilian Supreme Court, they are only waiting the opportunity to come after Trump. And they will not only will be, if they have the opportunity, only after Trump. They will come after Rubio, Bessent, Bannon, everybody, Ben Shapiro, everybody, and even common people. The crazy justice he put Elon Musk under investigation in Brazil in his, as we call there, the fake news inquiry that was opened by the Supreme Court. And the Justice Alexandre de Moraes is on the head of the investigations. And also he's the one who judged everybody. And you, my friend, from the United States, you have no place to run away. Não, assim, o que eu gosto é que, assim, eles falam como se meu Alexandre de Moraes estivesse muito querendo pegar o Trump, né? Como se, assim, ele dormisse, ele falava, cara, eu não vou no jogo do Corinthians hoje, porque eu preciso ver como que eu vou pegar o Trump se estiver. Não, para, né? Para. Vamos lá. You are the last hope of all of this mess and this madness. Vamos lá, gente, vamos bater meta. But by the grace of the gods, we received one opportunity, one chance to change everything. If we fail, we will not be here anymore on this earth.
to see, to have all the opportunities to change the thing. So watch carefully, spread this video, and God bless us all. And I will tell you right now, as God is my witness, if we lose the midterms and we lose 2028, some in this room are going to prison, myself included. They're not going to stop. They're getting more and more and more radical. And we have to counter that. And what do we have to counter it with? We have to counter it with more action, more intense action, more urgency. We're burning daylight. If you look across every aspect of this, we have to codify what President Trump has done by executive order, right? We have to codify it. And people say, well, they're just going to be messing bills for the Senate. We got to put aside these structural barriers and get on with it. President Trump today gave to the Senate when they came over for breakfast. Even Lindsey Graham, some of the guys that like, and some of these institutions, I understand this is a very tough decision to make. And you're going to see some people. You're going to see some people in the conservative movement that not in a million years. Because I talked to him today. Quite frankly, I had Hawley on the show this morning. Josh Hawley, and he's talking about it. And I'm trying to play the institution. Well, they called me up this afternoon and said, let's go through the 10 reasons we need to do it. And these are heavy hitters on what I would call the constitutional, the limited government constitutionalist in our movement. And they're about to come out over the next couple of days and make this argument because it said, look, we have to understand that if we don't take this to the maximum, a maximalist strategy, now with a sense of urgency, and in doing this seize the institutions, if we don't do that now, we're going to lose this chance forever, because you're never going to have another Trump. Olha, eu vou te falar um negócio, gente. É uma loucura, né? Coletiva. E assim como eles invertem o discurso, né? De que eles estão sendo cerceados, eles estão... que a esquerda, ela quer dominar, e aí ele coloca o exemplo do Alexandre de Moraes, não, porque vai chegar nos Estados Unidos, ele vai querer punir o Steve Bannon no último, meu, né, e na verdade, com a Magnitsky, eles que invadiram a nossa soberania, eles que utilizaram de um artifício que foi criado por um outro motivo, pela questão do Magnitsky, que era o russo, para justamente punir aqueles estrangeiros, enfim, que cometem um crime grave em algum lugar do mundo, para que eles recebam punições financeiras nos Estados Unidos, por exemplo. Então, que eles tenham esse tipo de sanção. Mas, assim... O que a gente vai falar do Eduardo? Mais ele querendo aconselhar os americanos. Cara, acho que ele não consegue aconselhar nem a reunião de síndico do prédio dele, imagina. E aí, uma outra coisa que eu achei hoje, que é o Eduardo foi dar parabéns para a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, que são incansáveis na defesa do certo, em que pese a falta de apoio implacável dos algozes, que é uma associação que é criminosa, né, gente? Então, vamos lá, vamos ver o que ele falando aqui, ó. Parabéns a todos da ASFAV, né, que é a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, aqui falando. A ASFAV foi convidada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos para falar em uma audiência pública que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 18, na Universidade de Miami. Estaremos lá lutando pela verdade, denunciando o mundo inteiro as violações dos direitos humanos das vítimas do 8 de janeiro, gente. No dia 18 Socorro, vamos lá. Olá, pessoal, nós da ASFAV recebemos um... Não vou colocar. Essa música de fundo eu não vou colocar, tá? Enfim, deixa eu ver se eu consigo colocar... aqui, ó. Pública da Comissão Interamericana de Direitos. Pronto, vai com... No dia 18. Oh, meu Deus. Deixa eu colocar para vocês sem som e com legenda. Vamos lá. Olá, pessoal. Nós da ASFAV recebemos um convite para participar de uma audiência na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Vai acontecer dia 18 de novembro, na Universidade de Miami. E esse é o resultado de um trabalho árduo, desempenhado desde janeiro de 2023, só que diferente das outras reuniões, que participamos com autoridades, inclusive alguns parlamentares participaram também.
Aí acho que eles aqui não tem mais a legenda, tal, acho que não tem mais aqui. Deixa eu ver. Esse será uma grande oportunidade em que nós estaremos transmitindo ao vivo o que está acontecendo no Brasil com as vítimas do 8 de janeiro. Esse convite evidencia o trabalho sério. E é por isso mesmo que as FAV vem desempenhando, apesar de sermos alvos constantes de ataques e perseguições infundadas. Ai, gente, olha, que patifaria. Todo mundo passou por processo. Pela insalubridade, Janice. Pois é, pela insalubridade, gente. Bora lá, vamos bater meta. Bora lá. Faltam 30 pila para a gente bater meta, depois que a Janice chegou com a gente aqui. Vamos lá, ó. Nossa meta é de 30 agora, gente. Eu acredito. Vamos lá. Se 3 pessoas derem R$10, ou se 6 pessoas derem 5, a gente fecha a conta e passa a régua. Então, as FAVs, vocês sabem, é criminoso falar que esses presos do 8 de janeiro não tiveram o devido processo legal. Quem acompanha o canal do Vitor Panchurra acompanha esses processos todos, eles esmiuçam esses processos, as audiências de custódia, aliás, as audiências preliminares, as audiências de instrução e julgamento, tudo ele fala lá no canal dele. Tal, eles têm o direito ao devido processo legal. Muitas pessoas fizeram acordo, inclusive, porque acho que 600 ou 700 já foram julgadas. Uma boa parte dessas pessoas já fizeram acordo. Eu não tenho esses números mais na mão, mas assim, um verdadeiro absurdo que eles estão falando. Bom, dito isso, minha gente, vamos a mais coisas também envolvendo o Eduardinho. O Eduardo Bolsonaro fez aqui uma reflexão sobre o resultado da eleição do Chile, onde a extrema-direita vai para o segundo turno. Então, aqui ele fala: aprenda, jovem. Toda caminhada de sucesso passa pelo desdém e humilhação e pessoas fracassadas, atirando pedras para defender seus interesses mesquinhos. A política é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, por isso aposto nas bases, nos princípios e não nas circunstâncias do momento. Cúpula pró-Bolsonaro terá de príncipe a 4º lugar em eleição chilena. Tá aqui. A lista de participantes convidados para discutir cultura e segurança, economia e política em 4 mesas redondas reúne desde o príncipe brasileiro Luiz Felipe de Orleans e Bragança a um candidato derrotado nas eleições presidenciais do Chile no ano passado, José Antônio Castro, entusiasta da ditadura do general Augusto Pinochet. Cara, eu vou te falar, hein? Rapaz, é um churume puro. Então, vamos ver aqui ainda mais o que ele fala sobre essa postagem. Então, bora aqui, ó. Após o resultado das eleições presidenciais do Chile, que levou ao segundo turno comunista, Janete Jário, conservador José Antônio Cast, o deputado federal utilizou suas redes sociais para fazer essa reflexão, e foi essa baboseira aí que eu li para vocês. Então, ele já estava falando anteriormente que esse cara seria um candidato forte no Chile. Ele já havia falado isso antes no post, fala sobre isso também. Mas Eduardo muito, muito preocupado com tudo que acontece nos Estados Unidos, né? Como vocês viram, ele muito preocupado com a população americana, conservadora, e também muito preocupado com o país dele, atacando a soberania e atrapalhando os processos daqueles que tentaram dar golpe de Estado. Após se tornar réu no STF, Eduardo se reúne com o sheik no Bahrein. Gente, olha aqui. O deputado Eduardo Bolsonaro postou uma foto do encontro dele nesse domingo com o sheik Khaled bin Hamad Al Khalifa, do Bahrein. A publicação foi feita após o parlamentar se tornar réu pelo crime de coação pela primeira turma do STF. Tá aqui. Na publicação, Eduardo diz ser uma satisfação reencontrar o sheik, a que ele se refere como amigo. Satisfação imensa reencontrar meu amigo sheik Khaled bin Hamad Al Khalifa e fazer novas amizades no Oriente Médio. Em outro trecho, Eduardo escreveu que o sheik tem uma energia diferente. Algumas pessoas carregam uma energia diferente, humildade verdadeira, visão positiva e a capacidade de inspirar todos ao redor. Olha, meu Deus, né? O Bahrein foi destino do parlamentar em 2022. Foi uma
visita urgentíssima, classificado na época pelo diplomata Alberto Luiz, que era o encarregado de negócios da Embaixada Brasileira em Manama, que é a capital do Bahrein. Então tá aqui. Ele também é autor da proposta de criação de um grupo parlamentar Brasil-Bahrein, que é um país de grande riqueza petrolífera, que mantém relações diplomáticas com o Brasil desde a década de 70, tá? Então, what the fuck, né? Pois é, gente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!